boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Evangelho do sábado, do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Vamos, como sempre, iniciar com o nosso tradicional Pai Nosso, fechando os nossos olhos, deixando tudo lá fora, alegrias e tristezas, procurando ligar-nos ao plano espiritual, fazendo a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o seguinte título: Bem-aventurados os que têm puro o coração. Em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós encontramos o seguinte: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, em Marcos capítulo 10, versículos de 13 a 16, nós continuamos a refletir sobre isso. E o que é dito? É dito o seguinte: apresentaram a Jesus então algumas crianças, a fim de que eles as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas aqueles que lhe as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Então, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Essa pureza exclui qualquer ideia que a gente possa ter de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza. Do mesmo modo que ele tomou a infância lá atrás, vocês lembram quando a gente falou a respeito disso, como o emblema da humildade. E nesse pedaço ele usa um termo muito interessante, ele usa o termo assemelhar. Então, o que será que ele queria dizer com isso? Levando em conta que o espírito da criança pode ser muito mais antigo e que traz ao renascer para a vida do corpo físico as imperfeições e que ela não tenha se livrado nas existências anteriores, e que só um espírito que tivesse chegado à perfeição poderia oferecer o tipo da pureza que Jesus estava dizendo, ele faz comparação usando o termo assemelhar. Quer dizer, se o espírito da criança já viveu, por que não se mostra então desde o nascimento qual é? Da maneira como é que ele é. Isso é para a gente pensar. Então, tudo é sábio nas obras de Deus. Imagine uma criança nascendo, por exemplo, e ela apresentando todas as imperfeições que ela tinha na vida passada. Então, uma mãe pegaria aquela criança no colo e aquela criança não parecia um anjo para ela. Era preciso encarar o caráter e as ideias de um adulto que não as tinha perfeitas, ou pelo menos um pouco evoluídas. A mãe precisa olhar uma criança como sendo uma imagem de anjo de pureza, porque só assim vai se criar aquele vínculo afetivo. Então, próximo da hora de encarnar, o que acontece com o espírito? Ele entra em perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo.
Somente espíritos muito evoluídos, missionários, que mantêm essa consciência. No caso de nós, pobres mortais, imperfeitos, todos entramos em perturbação. E nós ficamos, por um certo tempo, numa espécie de sono. Durante esse sono, todas as nossas faculdades, elas permanecem em estado latente. Agora, é necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que ele tenha um esquecimento em sua nova existência. Tudo aquilo que poderia entravá-lo, ele esquece na hora do nascimento e um pouco antes de reencarnar. Então, as conquistas do passado e a aprendizagem que ele fez lá na erraticidade, quer dizer, na esfera espiritual, fazem com que ele renasça realmente melhor. Ele vai renascer mais forte, tanto moral como intelectualmente. E ele vai ser sustentado pela intuição que ele conserva da experiência adquirida, embora ele de nada se lembre completamente. Então, gente, a partir do nascimento, essas ideias que foram gradualmente esquecidas também vão gradualmente tomando impulso à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, quer dizer, à medida que o corpo físico da criança cresce. No curso dos primeiros anos, o espírito ainda é verdadeiramente criança, porque ele ainda tem adormecidas as ideias que formam o seu caráter. Durante o tempo em que suas tendências se conservam adormecidas, o que acontece? Ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Então, gente, vocês lembram daquela história de que é de pequeno que se torce o pepino? Os antigos falavam muito isso, não é? Realmente, é de pequeno que os pais têm a oportunidade de começar a mudar a maneira de ser daquele espírito que renasceu, porque ele ainda está criança, ele ainda não tem o domínio daquilo que ele foi em existências passadas. E nesse período, a criança é realmente a imagem da inocência, da pureza, da simplicidade. É o típico anjinho, não é? Então, o espírito enverga temporariamente essa túnica de inocência, porque na realidade, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós é inocente. À medida que a criança vai crescendo, ela vai demonstrando as suas tendências, o seu caráter. Então, Jesus usa o termo assemelhar, quer dizer, ser parecido uma criança enquanto ela está naquele estágio em que ela não assumiu o que ela realmente é, qual é o seu caráter. Então, esse período inicial da reencarnação do espírito é decisivo na formação do seu caráter e da sua personalidade, porque nesse período, o espírito é mais acessível às impressões que ele recebe, tanto dos pais como da sociedade, da escola. Então, os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, na questão 380, eles falam que essa fase de perturbação que acompanha a encarnação do espírito não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Quer dizer, a criança nasce, mas ela não recupera tudo, mas ela gradualmente vai se dissipando com o desenvolvimento dos órgãos, como nós já dissemos. André Luiz, no Espírito e a Vida Continua, elucidando esse processo reencarnatório, ele esclarece uma coisa interessantíssima, que até os 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais. E em outra obra sua, que é Missionários da Luz, ele fala
que um colaborador espiritual é designado para acompanhar a reencarnação do espírito até que ele atinja os 7 anos após o seu renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Depois desse período, a tarefa desse acompanhador espiritual, desse colaborador espiritual, ela vai sendo aos pouquinhos amenizada, visto que ele seguirá aquele que acabou de reencarnar, num sentido mais distante. Então, toda criança, até os 7 anos de idade, ela tem esse acompanhamento de uma entidade espiritual. Interessante, né, gente? Então, a gente vê que o mundo espiritual tem esse cuidado com as crianças encarnadas. Então, quando acontece alguma coisa que não é legal, é porque eles não conseguiram conter aquilo que estaria acontecendo. Nós entendemos então que sempre a criança é protegida. Tem até um ditado popular, né, que diz que a criança e ao borracho, Deus põe a mão embaixo. E é verdade, ele se preocupa com o bem-estar. Senão muitas crianças desencarnariam antes dessa fase. E aí, gente, tem um livro do Emmanuel que chama Religião dos Espíritos. E ele tem um texto muito legal sobre Jesus e a pureza. E eu não vou ler o texto para vocês, mas eu vou tentar explicar o que ele quer dizer nesse texto. E ele começa dizendo, o Mateus 5,8, ele fala o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aquilo que a gente já falou lá atrás. E Emmanuel diz o seguinte: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo até hoje não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, ele sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. O que isso quer dizer? Que Jesus, enquanto ele esteve no caminho da vida, ele nunca olhou ninguém com desprezo. Ele nunca achou que a pessoa não valia nada, que ela não compensava. Ele sempre via o melhor nas criaturas. Para muita gente, aquela manjedoura lá onde Jesus nasceu era lugar desprezível. No entanto, Jesus via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia um colo materno e a transformou num poema de excelsa beleza. Realmente, né? A estrela guia, os pastores, depois mais tarde os reis magos, os animais adorando Jesus recém-nascido em volta da manjedoura, o carinho de José, a solicitude de Maria. É um poema, gente, de beleza que a gente não consegue encontrar em lugar nenhum, o nascimento de Jesus. Para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, uma mulher da vida, uma cortesã, pela condição, além de tudo, de obsidiada. Ela sofria uma obsessão muito grande dos espíritos que a perseguiam. E Jesus, no entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e ele a converteu em mensageira da sua ressurreição. A quem ele falou, a quem ele apareceu, quando ela se dirige a ele, achando que ele era um jardineiro naquele terreno próximo do sepulcro, e ela diz: o senhor por acaso viu quem roubou o corpo do meu mestre? E ele olha para ela e fala: Maria. E ela fala: mestre, é você, Rabone. O que quer dizer Rabone? Mestrezinho, é um termo carinhoso. Rabone. Jesus transformou
Maria de Magdala, a mulher de vida pública, a mulher obsidiada, que se transformou, ele a transformou em mensageira. Vá e conta aos outros o que tu vistes aqui. Depois, para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Realmente, Simão Pedro tinha um gênio difícil. Dizem que Simão Pedro, os espíritos contam que Simão Pedro, ele não era de muita conversa, ele era curto e grosso, como a gente costuma dizer, né? Ele não era muito de ir lá na igreja, no templo, ele ia quando ele era obrigado. E tem mais, ele não gostava de tititi, de conversa, de política, de falar mal do romano, disso, aquilo, aquele outro, ele se afastava disso. E Pedro, né, Simão Pedro, ele era casado, mas não tinha filhos, ele tinha uma sogra, né? Mas ele adorava a sogra dele, coisa rara, né? Os dois se davam muito bem. E era o discípulo mais velho de Jesus. Então, as pessoas olhavam aquele homem rude, um pescador, e não lhe davam valor. No entanto, Jesus via Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e ele o transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Então, Simão Pedro é o paradigma da fé cristã, é aquele que carregou a igreja, entre aspas, do Cristo, quer dizer, a pedra angular de tudo que Jesus havia dito, é aquele que abriu a casa do caminho na estrada de Jope, é aquele que conduziu, é aquele que enfrentou, é aquele que foi preso, é aquele que foi crucificado. E quando lhe disseram, tu vais morrer pelo teu mestre, ele falou, para mim é pouco isso, eu acho que eu não mereço a honra que o meu mestre mereceu ao ser crucificado. Eu não mereço a honra de morrer como ele. E crucificaram-no de cabeça para baixo. E ele enfrentou tudo isso. Então, aquele homem que não era valorizado, Jesus via Deus nele. Para muita gente, Judas era um negociante suspeito, capaz de ardis astuciosos em louvor de si mesmo. No entanto, Jesus via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção. A que o discípulo distraído se entregou invigilante. Quando Judas vai beijá-lo, ele pergunta, que queres, amigo? Que queres, amigo? Quando Jesus desencarna finalmente, ele não vai direto ao Pai. Primeiro ele vai lá nas regiões de sofrimento do umbral, onde Judas, que havia cometido suicídio, estava gemendo, gritando, urrando de desespero, de dor, de arrependimento. Foi lá para ajudar o amigo Judas. E ele diz isso a Maria de Magdala. Não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Para muita gente, Saulo de Tarso era um guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Paulo, que antes era Saulo de Tarso, ele queria matar todos aqueles que acreditavam, todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus. Ele faz matar Estevão apedrejado, primeiro mártir do cristianismo. E depois, quando ele vai adiante, Jesus lhe aparece na estrada de Damasco e ele diz, Saulo, Saulo, e Saulo se converte em Paulo. Não foi fácil, ele teve que se dedicar para mudar a maneira dele ser. Foi dificílimo, passou anos no deserto e ele sofria a perda da mulher amada, ele foi apedrejado, maltratado e finalmente ele foi decapitado.
matado por espada. Então Jesus via naquele Saulo vaidoso, intransigente, o que ele via? Ele via Deus naquele espírito atormentado. E ele o procurou pessoalmente na estrada de Damasco para confiar-lhe uma embaixada importantíssima. Qual era a embaixada? Ele foi o apóstolo dos gentios, quer dizer, daqueles povos que não eram o povo hebreu. E ele vai de povo em povo, convertendo onde ele podia e sendo escorraçado e atormentado onde ele não conseguia. E aí Emmanuel termina tão lindo dizendo a nós que estamos aqui na terra hoje: se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. Então é assim. Todo aquele que não faz o bem, que não se acha puro ainda de coração, um dia, no decorrer dos séculos, dos milênios, ele atingirá essa pureza. Um dia nós que ainda não conseguimos ver Deus nos nossos semelhantes, no nosso próximo, nós também vamos adquirir essa pureza de coração. Enquanto isso, gente, Jesus nos olha como se nós fôssemos crianças, crianças em sabedoria, crianças em perfeição, tateando o caminho, buscando por erros e acertos chegar lá. Mas Ele sabe que nós vamos chegar lá. Um dia nós estaremos com nossa alma, com nosso espírito semelhante ao dele. Puros, nós seremos espíritos puros, evoluídos. Em outras palavras, nós seremos anjos. Legal, gente, era o que eu tinha para passar hoje. Vamos ver Deus nas criaturas, vamos tentar pelo menos. Vamos tomar passe também? Então vamos lá, gente, passe à distância. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibar Schulters, assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Respire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Expire bem fundo e devagar. Segure. Agora solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando o seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família.
Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba a sua amorosa bênção. Agradeça a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Isso daí, gente, todos nós tomamos passe. E eu quero pedir encarecidamente a vocês, por favor, façam isolamento social, usem máscara, lavem as mãos, usem álcool gel, porque a pandemia não acabou e infelizmente está levando muita gente. Da nossa casa espírita levou a Solange, o Maricato, levou a Márcia, que era uma colaboradora à distância. E nós sabemos que eles estão na pátria espiritual, mas mesmo assim, vamos tomar cuidado para ficar aqui na nossa terra, por enquanto. Tchau, tchau, beijão para todo mundo. Estou com muita saudade de vocês.